Fala galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. Hoje a nossa ideia é falar sobre empreendedorismo, mas não aquele empreendedorismo de fachada, e sim a vida real, como é que as coisas acontecem, como funciona, os dias bons, os dias maus, como que você continua e, é claro, dicas valiosíssimas de como é que você pode começar a empreender, se permanecer no mercado e, é claro, como que você lida com um momento bom financeiramente e aquele momento de crise que você sabe que todo empreendedor passa. Né? Eu sempre brinco que o empreendedor no Brasil, ele com certeza tem um parafuso a menos, né? Porque você empreender no momento de crise, de complexidade política, fiscal, econômica, não é fácil. No Brasil isso acaba dificultando um pouco mais, mas é claro que a gente vai ter um bate-papo sensacional e hoje o nosso convidado é o Bruno Melo, que trabalha nessa área, é empreendedor, multi-empreendedor, né? Ele é sócio proprietário da Time Eat e também da Dona Chica, então fornece bolo, snacks personalizados para parte corporativa. Bruno, seja muito bem-vindo ao podcast. Ô Rafa, obrigado pelo convite. Né? Espero aí que eu possa contribuir e ser legal esse papo aí e incentivar as pessoas a empreender nesse país e melhorar aí a vida de todos. Cara, eu acho legal, eu tava vindo pra cá e eu vi uma frase, né, que pra maioria das pessoas, empreendedor, ele, pra muitos, tem aquela visão de um cara ruim pro mercado, que não é bom, ou todo mundo quer puxar o tapete do empreendedor, mas ninguém vê o empreendedor como se fosse um cavalo que, de fato, puxa a carroça. Exato. Porque ele que motiva o funcionamento, ele que traz recurso pra sociedade, ele que abre a possibilidade de novos empregos. Então, cara, o empreendedorismo ele é fundamental para que a nossa sociedade possa avançar e evoluir. Mas eu acho que trazer um pouco da tua história, Bruno. Conta pra gente que tá assistindo, tá ouvindo, quem é o Bruno em alguns segundos aí. Tá. Meu nome é Bruno, tenho 38 anos, sou empreendedor, sempre tive o sonho de empreender. Veio até uma história recente, meu pai me falou quando eu era pequeno, ele comentou, falou que eu cheguei nele e falei, pai, eu vou trabalhar pra mim, nunca vou trabalhar pra ninguém. E isso eu tenho 38 anos, depois de 35 anos, ele veio com essa memória. Então, tô no ramo de snacks corporativos, é um ramo novo, desconhecido para muitos. Até hoje eu tento explicar para as pessoas, elas não entendem, eu tenho que mostrar o Instagram. E a Dona Chica ela veio para agregar devido a uma necessidade na pandemia. E onde eu enxerguei uma oportunidade de me manter vivo e continuar com o meu sonho de empreender, gerando emprego e fazendo o que eu amo, que é falar e vender. Legal, Bruno. Então, assim, até para quem tá ouvindo e assistindo, né, o que é a sua empresa, né? Porque, assim, como você falou, a gente falando é difícil de explicar, né? Então, depois a gente vai deixar o Instagram aqui para que você possa entender melhor. Mas é claro que o Bruno vai conseguir passar pra gente como é que funciona, né? Trabalhar com snacks corporativos. É um desafio, né? Tive que aprender várias coisas, entre elas restituição tributária, restituir o nosso dinheiro na fonte. Mas hoje nós temos 122 itens, eu tenho alguns clientes grandes de nomes, né? Nós atendemos hoje em torno de 5 mil pessoas. Antes pandemia cheguei a atender 9 mil pessoas dia, então é um fluxo muito grande, onde a gente preza atendimento, onde você tem que administrar a questão do meu colaborador atender o colaborador daquele meu cliente, porque é o que eu sempre falo para os meus funcionários, eu falo, cara, você está trabalhando, mas o nosso cliente está trabalhando, porque eu passo com um carrinho de snacks, né? Eu faço analogia para as pessoas já entenderem. Já andou de avião? Já passou aquele carrinho da aeromoça distribuindo comida? É mais ou menos aquilo, só que com 122 itens e as pessoas pagam na ponta com qualquer forma de pagamento. Cara, que legal, assim, até porque hoje a gente trabalha junto com a gente aqui, que é o nosso co-host, né, que é o Danilo. O Danilo é piloto de avião, né, então seria até mais fácil para ele fazer essa analogia aqui, mas ele tá voando agora, por isso que ele não conseguiu estar com a gente. Danilão, um abraço. Acho que ele vai entender mais do que todos nós aqui sobre essa ideia. Mas, o Bruno, como é que começou? Porque, assim, uma coisa que eu sempre tenho curiosidade, cara, né, você falou que seu pai lá, você com 3 anos de idade, falou que nunca ia trabalhar para ninguém, que você já queria empreender, mas com 4 anos você não começou a empreender, né? Não. Então, aonde que veio isso? Como que você teve essa ideia? Eu, desde os 12 anos de idade, eu trabalho. Já fui gandula de tênis e eu sempre olhei de uma forma diferente. A questão do dinheiro, a questão da onde eu queria chegar. Meu pai, ele é segurança e minha mãe, ela era ajudante de cozinha. Hoje ela é do lar. Então, eu sempre olhei aquele cenário e nunca quis aquilo pra mim. E falei, cara, como é que eu posso sair?
num português rasgado, eu sou da quebrada, entendeu? Aquele papo, a quebrada venceu. Ainda não, falta um pouco ainda. Mas eu não tive base de estudo, não tive base, não sabia o que era investimento, vim aprender depois de 30 anos, a ouvir o que era um CDB, um Tesouro Direto. Então aquilo começou a mexer comigo. Então nesse período eu trabalhei como office boy em banco, eu era office boy, já trabalhei nos Correios, na parte de expedição, triando carta, aí recebia os carteiros, dava as cartas tudo separadinha, tudo bonitinha. Então, assim, eu trabalho desde pequeno, já fui gandula de tênis, já trabalhei em expedição, fui protocolo, já fui office boy. Então, eu sempre buscava as pessoas. Quando eu fui office boy, eu chegava nas pessoas mais importantes do banco, ia levar uma encomenda e falava, cara, como é que eu chego aí? O que eu faço? Que faculdade você fez? O que você aprendeu? E as pessoas ficavam me falando. E eu, no meu inconsciente, estava aprendendo, né? Tanto que, uma história rápida, na época que eu estava no banco, eu cheguei numa pessoa, até a Betina. Betina, você faz parte dessa história também, viu? Ela era do marketing, eu falei, Betina, eu acho sensacional isso, cara. O que eu faço para sentar do seu lado? E ela me deu um norte, faz faculdade. Para entrar aqui você tem que ter faculdade, isso, tal. Comecei a fazer espanhol, aprendendo para mexer em alguns documentos específicos do banco, que era um banco espanhol. Então, dentro disso, eu comecei já a moldar ali a minha face corporativa. Só que eu falei, cara, ao mesmo tempo eu não quero isso para mim, né? Tem muito mais no mercado, dinheiro mesmo, e isso aqui é pouco. Eu mereço mais, eu tenho capacidade, né? Não tinha nem entrado na faculdade ainda. E já pensava assim. Então, depois de anos, ela me encontrou e viu, falou, cara, como pode? Eu plantei uma semente, na época eu tinha 18, 19 anos. Ela me encontrou com uns 28. Depois de 10, 9 anos, ela me encontrou, eu contei a história pra ela. Eu falei, olha como você me motivou, né? Com uma palavra. Às vezes você tá do lado de alguém, você fala uma coisa, a pessoa vai lembrar daqui a anos. E vai ser importante se você for uma esponja. Se você souber absorver. Pode ser que aquela palavra foi jogada na hora. Você não entendeu nada. Passou 1, 2, 3, 4, 10 anos. Só que no futuro, se foi boa, ela ficou pra ti. E foi o que aconteceu comigo. E dentro desse termo, eu comecei, a aprender a ver a importância das pessoas, de como você absorver conhecimento, né? E foi quando eu falei, cara, eu preciso sentar em mesas melhores. Mesas melhores, que eu preciso aprender. E nesse tempo eu falei, cara, eu sou empreendedor. Trabalhava numa empresa, ficava 6 meses, saía, era mandado embora porque eu queria novas ideias, queria fazer a empresa crescer. E o chefe sempre tinha um respaldo comigo. E eu tenho uma personalidade muito forte. E aprendi a lidar depois de um tempo. Então, dentro desse meio tempo, eu fui para uma empresa, saí. Falei, não, cara, meu chefe chegava e falava assim para ele, sua meta é quanto? 200 mil. Tá, eu vou te entregar 280, o que você me dá? Não vou dar nada. Não, como nada? Então tá bom. Ia lá e entregava os 200. A personalidade difícil. Entregava os 200. E falava, mas você falou que ia me entregar os 280. Eu falei, você falou que não ia me dar nada. Então, no mundo corporativo tem essa moeda de troca, né? Mas eu não tinha discernimento de como ganhar essa moeda, né? Então era bem difícil, era muito 880, sim, sim, não, não. E eu não tinha essa malandragem. Por quê? Não tive uma base. Venho de escola pública. Fiz faculdade, terminei porque eu não tive condições de pagar uma faculdade. Não consegui terminar. Tentei uma outra vez, também não consegui terminar. Então, assim, são coisas que vão arrecadando, vão carregando do seu tempo de vida. Meu pai é segurança, tenho orgulho dele, orgulho da minha mãe, que eles fizeram, deram o melhor deles. Mas eles me ensinaram uma coisa que, gente, isso não é ruim falar, tá? Mas eles me ensinaram o que eu não queria ser. E eles entendem isso. Isso não faz mal pra ninguém. Você aprender com as pessoas o que você quer ser e o que você não quer ser. Peguei caráter, peguei dignidade, peguei os sonhos, a questão de família. Mas eu peguei também o que eu não queria ser. Você tem que sair da sua zona de conforto. E a zona de conforto, ela dói. Então, nesse período, fui lá, aí comecei a namorar com a minha esposa, até hoje, nós estamos 14 anos juntos. Então, e ela sempre ficava no meu pé, cara, você não para emprego, minha mãe já tá pesando na minha,
todo mundo falando, pô, você não vai conseguir sustentar uma família. Já fica o desespero da sogra, né? A sogra assim, meu Deus, aonde que minha filha foi se amarrar, né? Exatamente. Cara, mas você falou um negócio muito legal. Assim, eu tenho uma coisa pra mim e eu acho sensacional, que o teto dos meus pais precisa ser o meu chão, né? Então eu Exato. preciso avançar, não por uma questão de, eu tenho que ser melhor, não, porque eu preciso ajudá-los no que eles não podem. Exatamente. Eu preciso suprir a necessidade deles. Né? E é um princípio que, cara, a gente carrega, a gente tá batendo esse papo antes, eu preciso honrar os meus pais. Exato. E eu só posso honrar se eu consigo avançar mais do que eles avançaram. Exato. E isso é legal, assim, eu vim de uma família muito humilde, né? Então, eu olho hoje, cara, pra minha mãe, eu olho pra minha família e falo assim, putz, hoje eu tenho capacidade de auxiliar nesse ponto, eu posso ajudar aqui, eu posso entender o que eu não posso fazer, o que eu não quero me tornar, e também o que eu vou me tornar. Exato. É também para que eu possa auxiliar em algum momento. Então, acho que a gente, independente da base familiar nossa, de quem está assistindo e quem está ouvindo a gente, você tem que olhar para esse redor e falar assim, o que eu posso tirar de ensinamento, o que eu não posso seguir aqui a mais, porque a gente sabe que, à medida que as gerações vão avançando, elas vão se modificando. As coisas vão mudando, a tecnologia vai avançando. Então, talvez daqui a, sei lá, 10, 20, 30, 40 anos atrás, né, a geração dos nossos pais, dos nossos avós, é totalmente diferente. Né? A gente tava conversando com o pessoal esses dias e você pega, por exemplo, cara, 40 anos atrás era muito tranquilo você comprar um terreno e você construir sua casa. Né? Até a gente vê alguns memes que eu acho super legais. Tipo assim, cara, agora que eu virei adulto, você comprar um terreno é muito mais difícil, você não consegue pagar, a conta de luz é mais cara. Você fala, pô, agora... Antigamente, pô, meu avô tinha 5 terrenos. Gigantesco. Fala, cara, por que agora tá tão mais difícil, né? Tem uma coisinha chamada inflação nesse ponto aí, mas uma coisa pra gente falar mais pra frente. Mas acho que é legal, cara, a gente olhar pra nossa base familiar, ver o que eu posso retirar de positivo, o que aquilo me traz de exemplo que, pô, não faz mais sentido aqui e avançar. Exato. E tem até uma questão que as mães nunca lembram o que elas fazem, né? Mas elas incentivam a gente indiretamente. Eu comecei a ter uma pulguinha atrás da orelha quando eu falei, cara, como é que eu quero construir uma família se eu não consigo se manter no emprego, né? Aí foi quando eu ouvi uma frase, quem quer casar, quer casa. E eu falei, cara, e agora? Entendi o que isso quer dizer, né? A gente que é dos anos 80, 90, a gente sabe falar, entendi. Como é que eu vou buscar isso? E eu comecei a olhar pra dentro, né? Foi quando eu falei, vou empreender. Aí eu comecei a fazer pão de mel em casa. E eu sempre fui vendedor, comunicador, eu sempre gostei. Desde a época de gandula de tênis, moleque, entreguei panfleto em mercado. Então, o que aconteceu? Eu falei, cara, vou fazer pão de mel. Aí eu produzi 50. Aí eu fui nos locais, em ponto de ônibus e tal. Eu falei, não é aqui. Eu vou vender 1, 2. Eu tenho que vender em escala. Fiz o preço, somei tudo, dividi. Como eu não sabia fazer cálculo, eu tive que usar todo o chocolate, toda a massa, todo o recheio para dividir, para ver quanto me custava. Deu um mau trabalho. Então, o que eu fiz? Fui numa igreja, fui num posto de gasolina e comecei a oferecer meu pão de mel. Eu saí com 50. Eu voltei com o pedido de 200. A mulher, quanto você me entrega? Eu falei, era numa segunda, um exemplo, na quarta. Eu não tinha nem como fazer. Aí fui fazer aonde? Na casa da minha sogra, achando que ia ser bom. Que ela ia falar, caramba, o cara tá correndo, né? Ele mudou a cabeça. Não, começou a reclamar que tinha chocolate no chão, não sei o quê. Eu falei, não é isso. Aí precisava comprar insumo, não tinha dinheiro pra comprar. Aí eu falei, vou vender aqui, Comecei a me virar nos 30, né? Aí foi aonde eu falei, cara, não, peraí. Fui lá, fiz a entrega, honrei. Quando eu fui entregar, o pessoal já tava fazendo o dobro de pedido. E eu falei, não vou pegar, não vou abraçar. Eu levei numa igreja 100, a quantidade de 100 pães de mel. No outro dia, o cara que cuidava da cantina da igreja me ligou e falou, Bruno, você consegue me entregar mais 100 amanhã? Eu falei, cara, não consigo. Ele falou, acabou muito rápido, né? Então, assim, eu tenho esse dom da comunicação, de falar, de mostrar para as pessoas o que eu quero, né? Eu falei assim, cara, é isso, o produto é esse. Só que aí eu identifiquei, não tive planejamento, não tive um fluxo de caixa, não tive estrutura para aquilo, né? E foi quando eu parei. Durou 2 semanas isso. E é legal, Bruno, a gente falar sobre isso, porque muita gente que às vezes já empreende ou que quer começar a empreender,
acha que é só você vender o produto. Exato. Cara, a venda ela é essencial. Né? Então, se você não tem uma venda, você não tem uma entrada de recurso porque você não ofereceu aquele produto. Só que, ao mesmo tempo, você precisa ter uma estrutura para que você possa honrar aquilo que você vendeu. Exato. É aquela coisa corporativa, né? Cara, o comercial precisa se comunicar com o marketing com a produção. Exato. Se não tiver unidade ali, já era, vai dar ruim. Mas você vê que detalhes que pra gente hoje, né, se tornam simples, mas que a gente precisa colocar isso, não é tão óbvio. Né? Então, você tinha uma produção, só que você não tinha uma capacidade produtiva e você esqueceu que tinha que ter um insumo. Só que para você insumo, você precisava comprar aquele insumo. Você tinha que comprar o material. Então você vê que como a estrutura de planejamento, seja organizacional, seja de compra ou financeiro também, precisa estar muito bem organizado. Então, o que fica de insights, a gente pode dizer, nesse primeiro ponto qualquer negócio que você for executar, o planejamento ele é inicial e primordial para que você dê continuidade. Eu posso ter uma ideia maravilhosa de produzir esse copo. Cara, mas se eu não tenho capacidade de fluxo de caixa para manter a quantidade de venda que eu estou colocando aqui, eu posso falar assim agora no podcast. Gente, ó, quem quiser vai ter o link aqui, você pode comprar esse copo, eu vou enviar para você com o seu nome personalizado em 7 dias. Cara, eu não sei que volume vai ter isso aqui. Exato. Se eu não tenho uma capacidade, uma estrutura minimamente viável ali para que aquilo aconteça, eu posso quebrar meu negócio na primeira vez que eu vou tentar vender. Então, acho que é legal a gente trazer para a galera que a organização, o planejamento é primordial na hora de você vender qualquer produto ou serviço. Exatamente. E foi quando eu identifiquei isso de forma inconsciente. Eu tinha feito faculdade de administração já tinha parado porque não tinha recurso, não conseguia pagar. Então, eu olhei e falei, cara, não tenho. Só que a minha forma leiga é o quê? Mano, não tenho dinheiro para comprar o produto, eu não tenho como produzir, não tenho como fazer isso rápido. Né? Então vou parar, parei. Aí fui pro mercado de trabalho, arrumei um emprego na área de vendas, comecei a vender. Isso era que ano mais ou menos? A gente tá em 2024, 2016, mais ou menos, 2015. Só pra gente fazer a linha cronológica aqui com o tempo. 2015, 2016, mais ou menos. Então aí eu comecei a trabalhar e falei, não, agora eu vou entrar num outro ramo. Aí teve um cara que pegou e me apresentou uma máquina de imprimir foto instantânea e uma máquina fotográfica profissional. Eu peguei aquela máquina, fui, mesmo trabalhando, eu ia na sexta, sábado e domingo pro Embu das Artes, começava a fazer fotinha da galera. Cheguei lá e me apresentei pro dono do restaurante, falei, brother, tenho esse trabalho, comecei tem um tempo, nem tinha tempo, nada, nem sabia ligar a máquina. Falei, preciso... Vamos fazer um marketing, porque eu tiro foto, a pessoa vai estar na estante, ela vai, em algum momento ela vai olhar e vai lembrar, nossa, que momento legal que eu tive no Embu no seu restaurante. Ela vai voltar no seu restaurante com mais alguém. E a galera comprou. Faz sentido. Pode tirar. Não me cobravam nada. Nada. Ainda ganhava batata frita, ganhava almoço. Que maravilha. E fui em pizzarias, em vários. Aí eu peguei 2 pizzarias na sexta. E sábado e domingo eu ia pro Embu das Artes. E fazia foto. Abrindo de valores, por semana eu fazia em torno de 3 mil. Isso, fala, caramba, trabalhava 4 horas. Você fala, dinheiro legal, né? Aí eu comecei a ver e comecei a pegar mais restaurante. Aí começou a aparecer algumas baladinhas pra fazer. E eu falei, não, balada eu não quero trabalhar, né? E aí foi quando eu falei, preciso crescer. Vou comprar mais uma máquina, vou comprar mais uma impressora. Vou colocar algumas pessoas pra trabalharem. Ninguém quer trabalhar de final de semana. Cara, eu tenho esse custo. Custava 90 centavos uma foto impressa, eu vendia 10. Dia de domingo, dia fraco, eu vendia 60. Rápido, assim, da meio-dia e meio até as 17. Rápido, coisa rápida. E lucro era dinheiro, girava na hora. Né? Aí peguei uma maquininha, comecei a fazer débito e crédito. E nessa começou aí. Só que eu falei, preciso de pessoas, quero escalar. Aí foi a dificuldade de achar pessoas para trabalharem de final de semana e ganhando bem. Não, isso eu acho uma coisa muito curiosa, cara. Assim, às vezes eu vejo muita gente reclamando. Né? Então, muita gente fala, não tem emprego, não tem oportunidade, não tenho trabalho. Porque a sociedade não dá oportunidade. Cara, é impossível. Rafael, você pode estar na sua bolha dizendo isso? Posso. E posso estar errado. Cara, mas como você falou, eu, na minha adolescência, eu fiz o que era necessário. Eu vendia cocada, eu entregava panfleto, eu vendia perfume de porta em porta. Cara, você Rafael, final de semana, vamos fazer vambora. Cara, é dinheiro lícito? Vamos fazer. Então, assim, eu acho que, beleza, você ter um trabalho ali, uma carteira assinada, lógico, existe uma complexidade, porque depende também da sua capacidade de produção.
né? De quanto você se empenhou, quanto você estudou, isso não adianta. Agora, você fazer ali alguma coisa para que você possa sustentar, para que você possa se sustentar ou ajudar na sua casa, cara, tem. Você tinha, só que não tinha gente para trabalhar. Exato. Então, acho que também falta pra galera que tá... Não sei se é de fato o público que assiste a gente, eu acredito que não, mas pra muita gente falta também a força de vontade. Exato. Eu quero. Beleza, então busca, pô. Senão você sentado vendo Netflix, não vai funcionar nada. Não. Você me fez lembrar de uma situação. Eu trabalhei numa empresa que domina o mercado hoje aqui no Brasil. E aí eu saí dessa empresa e falei, tô desempregado e tal, e agora? Aí veio um amigo e eu procurando coisas pra vender na internet. Ele falou assim, cara, tem uma empresa Y, aqueles marketing multinível que os caras passam com a Ferrari e falam que você vai ganhar milhões. Aí eu falei, eu tenho 2.500, vou comprar um kit de um monte de perfume de cosmético. Falei, cara, vou comprar e vou multiplicar. Em 2 semanas eu vendi tudo, fiz 5 mil. Aí peguei aqueles 5 mil, fui lá e comprei tudo de novo. Só que o mais louco, que eu falei, cara, eu comprei coisas que eu não sabia vender. Eu não manjo de maquiagem. E eu ia na casa das mulheradas fazer... Aí eu ligava pra minha esposa, que na época era minha namorada. Amor, a menina tá perguntando o que é blush, mano. Aí ela me explicava, eu perdia meia hora na mala procurando. Ela tá perguntando o esmalte tal. Não, é aquele lá, não sei o quê. Cara, vendia tudo. Eu ia na casa das pessoas assim e falava, trabalho com a empresa tal, aqui eu tenho cosmético, eu tenho isso, tenho aquilo. Posso fazer uma apresentação pra você? Chamava as vizinhas das casas e vendia. De 2,5 em 1 mês e meio. 2,5 eu fiz 10 pau. Então, assim, é a questão da oportunidade. É você não ter vergonha. Eu não tinha vergonha. Eu não tenho. Né? Aí a gente já vai entrar num assunto que vai ver que eu não tenho vergonha mesmo. Então, eu falando da fotinha, parei porque eu precisava de pessoas, né? E não conseguia escalar. E eu não queria ficar daquela forma. Eu falei, não quero ser uma empresa de um só. Quero crescer. Parei, voltei pro mercado de trabalho de novo e comecei a pesquisar. Aí foi quando eu casei e minha esposa falou, tem uma oportunidade de um carrinho de snacks, tal, tive essa ideia, tal. Eu falei, como assim? Aí ela me explicou. Aí eu falei, tá bom. Em 10 dias, eu pesquisei, fui numa empresa, falei pro cara, preciso produzir um carrinho assim, tem que ser de snock, pintura de eletrostática, tem que ser as rodinhas assim, ela tem que girar 360 porque é dentro do escritório e tal, ele falou, vai custar tanto. Eu falei, não, beleza, faz um pra mim. Cheguei na minha esposa, aí cheguei no meu chefe, falei, cara, me manda embora. Eu vou montar uma empresa assim, 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 assado. Me manda embora pra eu pegar a rescisão e tal, é pouquinho, eu tenho 1 ano e meio aí só, pra me ajudar. Aí o cara mandou embora, catei todo o dinheiro, cheguei em casa, falei, amor, amanhã não, na segunda-feira a gente começa o nosso negócio. Como assim? E ela que deu o nome, Time It, sabe? Eu falei, vamos dar o passo. Ela, você é louco? Eu falei, você trabalha. Vamos sonhar juntos? Você sabe que eu não tenho perfil pra trabalhar pra ninguém, cara. Não consigo. É mais forte que eu. Só que é o mais forte que... É uma forma que incomoda as pessoas que... Eu, como chefe, eu quero que meu funcionário venda 100 mil. Que eu quero pagar 50, 100, 1 milhão de comissão pra ele. Eu vou ficar feliz. Eu não entendo por que empreendedores não querem que um funcionário destaque. Cara, destaca mais que eu que sou o dono. Porque eu vou ganhar dinheiro e você vai ganhar. Eu quero que o funcionário ganhe dinheiro. Dinheiro real. Que você fala, cara, que você possa ir pro cruzeiro, viajar. Eu quero isso. Né? Então, falei pra ela. Ela falou assim, que loucura. Aí ela ficou de bico ali o final de semana. Ficou achando estranho. E eu falei, não, é sério, não é zoeira. Não tô brincando. Eu já pedi as contas. Eu vou fazer meu exame demissional e já era. Agora tem que fazer acontecer. E ela foi, peguei um computadorzinho velhinho que eu tinha, mano, ligando, prospecção. Foi quando uma amiga que morava no mesmo... próximo a mim, assim, em casa, praticamente porta a porta, ela me apresentou ao trabalho na empresa tal. Fiquei 1 semana na orelha dela. Consegue pra mim o contato do cara da RH? Consegue. Ela conseguiu. Nessa que ela conseguiu, eu fui lá e fechei meu primeiro cliente. Né, isso depois de 6 meses prospectando sem entrar R$1. Minha esposa chegando, e aí, o que você fez? Eu falei, prospectei e não tive nenhum retorno. Aí ela chegava no outro dia, e aí, algum cliente? Eu falei, não. Aí às vezes eu ia pra rua pra espalhar a mente, falar, cara, não tá entrando dinheiro, não tá dando certo, mas vai dar certo. Eu ia pra rua pra meditar.
Aí eu colocava um fone de ouvido e ia andar. Eu morava na Vila Madalena na época. Ia andar, e ela pressionando. Aquela pressão, né? Falou, meu, você não deu certo o emprego, vai começar de novo, agora que você tá indo bem. Aí eu falei, cara, que responsa. Aí cheguei e falei, ó, uma coisa que eu falo, se eu sento na mesa, eu vendo. Não tem nenhum vendedor do mundo que ele vai me bater, cara. Não vai. Eu chego lá com essa cabeça. E vendi pro cara. Tinha um concorrente meu na época, que era o maior. E, na verdade, não era nem concorrente, né? Era ele que dominava o mercado, eu tava entrando de supetão. Então, eu fui lá e conquistei. Conquistei porque eu ganhei o cliente pra mim. Né? Então, eu acho que a venda, ela começa bem quando você ganha um cliente pra você. Você fala, cara, confia em mim. Deixa que eu vou resolver os seus problemas. Eu quero ser uma solução dentro da sua corporação. Eu não quero ser mais um fornecedor. Eu quero ser um parceiro. E isso eu uso nas minhas reuniões. Eu falo pra todo mundo. Se você quiser um fornecedor, não sou eu. Se você quiser um parceiro, sou eu. Vem comigo que a gente se resolve. Vai dar certo. E meus clientes, cara, o mais novo tem 3 anos. Todos renovam o contrato, sempre. Sai chefe, entra chefe, eles vão renovando. Mas e como é que foi, Bruno? Assim, curiosidade minha, tá? Tá. Tipo, cara, beleza. Eu tenho um negócio, eu não tenho nenhum cliente ainda. Você tinha uma ideia. Uma ideia. Era uma ideia que se tornou um modelo de negócio futuramente. Sim. Mas como é que foi chegar nessa primeira reunião? Sim. Sabe, eu tenho esse produto aqui, porque, como você falou, é algo que você tinha 1, 2 concorrentes ali que dominavam o mercado. Então você era uma terceira empresa naquele segmento. Quando, você é uma empresa desse tamanho, você está começando, muita gente não conhece. Exato. Né? Até a gente brincou aqui no início. Tem gente que mesmo explicando não sabe o que é. Não sabe o que é. Como é que foi chegar a explicar pro cara e falar assim, ó, vou trazer aqui um carrinho que vai entregar um alimento pro seu funcionário? Como é que funcionava isso? Como é que era a remuneração? Como é que funcionava? Então, assim, aí eu peguei os meus erros anteriores. Preciso de uma coisa que eu escale e preciso de um fluxo de caixa, de um planejamento, como eu vou me manter. Como eu saí da empresa, peguei rescisão e tal, e minha esposa trabalhava na época, eu falei, a gente consegue se manter 1 ano sem sofrer nenhuma dificuldade. E fazia 1 ano exatamente, quando eu tomei a decisão de empreender, que ela chegou pra mim, ela foi no happy hour da empresa e falou, meu chefe falou sobre tesouro direto. Eu falei, sério? O que é isso? Cara, com 30 anos de idade. Não é vergonhoso, mas é a realidade do nosso Brasil. De quem a maioria que estuda em escola pública, que tem pais simples, que não teve conhecimento, não sabe o que é um tesouro direto, não sabe o que é um CDB, não sabe o que é um fundo imobiliário. Aí eu fui no Google, coloquei, veio Gustavo Cerbasi. Comecei a ler sobre Gustavo Cerbasi, uma coisa atrás da outra, comprar livro e me apaixonei pelo negócio. Só que eu falei, para eu montar um negócio, eu tenho que ter essa segurança. Eu tenho que ter meu dinheiro trabalhando para mim. E começamos, eu e ela, pegar o dinheiro todo mês e ir colocando. E a gente não estava nem sabendo para que ia colocar aquele dinheiro e guardando dinheiro. Quando chegou no momento da decisão, não foi uma decisão aleatória. Vou montar uma empresa e sair que nem um loucão, cachorro louco. Eu tinha uma base. Eu sabia o que era investimento, eu sabia o que era um tesouro, que eu podia fazer um saque de 2 dias úteis, e sabia que era CDB, fundo imobiliário. Fundo imobiliário eu gosto, você coloca R$10 lá, no outro mês você já tem uma renda. Fala, caraca, eu sou um investidor fera, mano. Isso é maravilhoso. E a sensação do dividendo caindo na conta ali, assim, cara, são centavos de começa. Mas, Bruno, isso é muito bom de você falar, porque para o empreendedor é muito importante que ele tenha uma estrutura de uma reserva maior do que uma pessoa comum, se a gente pode dizer. Exato. Né? Então, para quem quer saber mais sobre o assunto, basicamente é o seguinte, quando você é CLT, você tem um contrato, você vai ter uma rescisão caso você é mandado embora. Você tem uma estabilidade financeira, exemplo, porque estabilidade não existe, mas você tem uma segurança, se a gente pode dizer. Então você pode ter uma reserva financeira, reserva de emergência, colchão financeiro, o nome que você quiser colocar. Eu brinco aqui, cara, eu tenho que ter um dinheiro, se der ruim, eu tenho que ter uma segurança ali. Exato. Então você sendo CLT, tendo um contrato, você pode ter ali de 4 a 6 meses o seu gasto essencial. Né? Acho que esse é um assunto legal para a gente colocar. A maioria das pessoas utiliza a reserva de emergência com base nos gastos totais que ela tem dentro de casa. Só que os seus gastos são divididos em gastos essenciais e estilo de vida. Estilo de vida é aquilo que é importante, mas não é necessário. Agora, o que é essencial é que de fato você precisa para a sobrevivência. Então você pode fazer um cálculo na sua casa aí agora. Você pega quanto que você tem de gastos essenciais, multiplica por 6. Opa, essa aqui é a reserva que eu tenho que ter. Pô, Rafael, tá muito distante da minha realidade hoje. Tá bom, faz um cálculo de 1 mês do meu gasto essencial. Esse é o primeiro objetivo. Agora, para o empreendedor, ele tem que ter pelo menos ali de 10 meses a 1 ano.
pô, por que que o empreendedor é mais difícil? Cara, porque você se estabilizar novamente no mercado depois que o seu negócio quebra, ou que você passa por um processo, ou até você conseguir o primeiro cliente de uma ideia que você colocou, que é uma ideia inovadora no mercado, demora. Então você precisa ter uma estrutura maior. Por isso Exato. que o empreendedor ele também não pode ter o mesmo planejamento financeiro de uma pessoa que não é empreendedora. São Exatamente. estruturas diferentes, vidas diferentes, modelos de negócio e de financeiro diferentes também. Por isso que eu falei, a gente tinha um ano ali de um suspiro, né? Então, assim, aí só que dentro disso eu fui cortando algumas coisas, né? Então, aí o que aconteceu? Eu falei, cara, a gente precisa montar, e comecei a comer isso na internet de uma forma, e falei, cara, Gustavo Cerbasi virou meu guru. Falei, vou colher tudo que eu sei desse cara, e comecei a pesquisar. E ele é mais formal, né? Ele é formal, ele é Professor, né? o cara, que nem o Bigo, eu falei tiozão, né? É bom você ser tiozão e chamar outro de tiozão, né? Você se sente jovem. É verdade. Então eu falei, cara, preciso aprender com esse cara. E fui aprendendo. Nesse meio tempo, montei minha base. Falei, agora vamos... Aí quando eu tomei a decisão, eu já tinha essa estrutura. Já tinha essa base. Aí peguei a rescisão e coloquei ainda. E te dá uma segurança para você tomar uma decisão dessa. Exato. Você fica muito mais tranquilo. Exatamente. Você fala assim, cara, lógico, você tem ali o ímpeto de, pô, quero que dê certo, vai funcionar, quero o primeiro cliente, mas você fala assim, calma, não é desesperador. Exatamente. É diferente do cara que ele... Lógico, muita gente começa a empreender por necessidade. Eu preciso que dê resultado no próximo mês, porque eu preciso pagar a conta e colocar o leite das crianças em casa. Sim. Agora, nesse momento foi diferente. E aí veio o primeiro cliente. Como é que foi explicar para esse cara o seu negócio? Eu fiquei de novembro de 2018 até janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até maio de 2019, só prospectando, sem nenhum retorno. Amanhã me liga semana que vem, eu fazendo follow. Nesse meio tempo, quando foi em junho, o cliente me chamou para uma reunião. Aí eu falei, agora eu tenho que apresentar. E eu já sabia do mercado, eu já tinha aprendido sobre fluxo de caixa. Nesse meio tempo também fui estudando. Né? Eu falei, cara, eu tenho que aprender sobre fluxo de caixa, sobre planejamento, sobre fornecedores. Eu tenho 19 fornecedores. É muita coisa para você fazer a gestão. Então, assim, como é que eu faço? Tem fornecedor que é 7 dias, tem fornecedor que é 20. Então, cara, tem que saber de tudo isso. Né? Estoque, produto que é validade maior, menor. E aí eu apresentei pro cara, falei, no meio da mesa, falei assim, olha, apresentei bonito, é um carrinho de snacks, fiz a apresentação, PPT, coisa mais linda. Assim, eles ficaram... Pô, que legal. Aí eles fizeram uma pergunta. Essa hora eu tremi. Quantos clientes você tem? Quem você atende? Aí eu peguei na mão assim e falei, prazer, você é meu primeiro cliente, cara. O olho da menina, assim, eu lembro do RH, ela olhou assim, aí o diretor dela tava na sala. Você tem noção, ela chamou o diretor pra ver minha apresentação. Ela falou, cara, esse cara tem muita convicção. Depois de muito tempo, ela falou pra mim. E aí eu peguei na mão dela e falei, prazer, você é meu primeiro cliente, cara. E vou te atender dessa forma. Ele falou assim, terminou a reunião, semana que vem a gente tem uma resposta. Aí ele chegou e falou assim, dentre todos os fornecedores você foi selecionado, nós vamos dar uma chance pra você, vamos fazer um contrato de 6 meses, sendo expandido pra 1 ano e depois renovação de 1 ano em 1 ano, dentro de avaliações. Eu falei, beleza. Quando ele falou isso, cara, cheguei assim, foi um dos momentos mais felizes. Isso foi em junho de 2019. Aí foi a hora de pegar carrinho, sem carro, não tinha carro, morava na Vila Madalena, e eu tinha uma bicicleta e minha esposa uma bicicleta, porque lá a gente andava tudo de bike, né? Então assim, eu falei, agora como é que eu vou levar? Tenho que comprar o produto, tenho que ver isso, bebida, não tem como levar de bicicleta. Aí fui e alugava carro. Tinha uma empresa que ela faz aluguel de carro por minutos ali, por horas. Falei, cara, vou pegar esse carro, fui lá, comecei a fazer compra e comecei a montar a instalação. Forno, geladeira, o carrinho, aí começou a vir as dificuldades. O carrinho não pode ficar aberto, porque ele tem que pernoitar na empresa. Fui lá, mandei fazer uma capa. Aí vai numa empresa que faz uma capa, que é alimento, tem que ser uma capa marítima, que não entra mofo, que não entra um monte de coisa, e é liberado pela vigilância. Vai eu atrás dessa capa marítima, uma nota, e comecei. O primeiro mês, eu fiquei 3 meses eu trabalhando. Aí em julho, dia 17 de julho de 2019, foi minha primeira venda, foi uma bala de R$6.
R$6, eu lembro até hoje, não esqueço. Só que eu aí eu me mudei para um apartamento na Vila Andrade, que eu precisava de um local maior, precisava trabalhar e precisava estocar algumas coisas, porque eu não tinha escritório. O cliente tá sabendo disso agora. Né? Então aí comecei a estocar coisa em casa, salgadinho, tudo, já não tava dando mais conta. Eu saía de casa às 5 horas da manhã, pegava um ônibus, levava salgadinho, bebida, tudo na mochila. Pra chegar na empresa às 6 horas, colocar na geladeira pra gelar e pra quando for 8 horas eu subir e começar a atender todo mundo. E aí você pegava o carrinho e passava pelos corredores Passava pelos corredores do escritório vendendo pras pessoas. Durante, tipo assim, um horário específico? Como é que Das 8h30 até as 18. Tá. Você ficava o dia inteiro naquele escritório? O dia inteiro, passando. Várias vezes a pessoa pega, eu quero uma bala, eu quero um salgadinho, eu quero uma coxinha, eu quero um lanche natural, salada de fruta. E como é que você foi, tipo assim, beleza, você começou com, hoje você tem 122 produtos, você falou. 122. Como é que começou assim? O que eu vou colocar pra vender? Como é que foi essa expansão pros próximos clientes? Eu comecei colocando de tudo, né? Por exemplo, eu tinha uma bala e tinha de cereja preta, menta e colocava um monte de opções. Aí eu fui identificando as que mais saíram. Dentro disso, como a minha venda é de impulso, você não quer nada, mas passou um carrinho aqui, você vai comprar. Não tem jeito, né? Então, assim, eu comecei a identificar, a gente começou a criar um planejamento e um perfil de cliente final. Porque eu tenho um cliente empresa e tenho um cliente final, que é o consumidor. O que eles mais gostam? Da bala de morango. Então, vou comprar bala de morango. E qual é a segunda que mais sai? De cereja. Pronto, de cereja. Fica as duas ali. O chocolate Y, airado lá. Tem que ter ele. Aí, na época, tinha um chocolate que vendia no metrô. A galera vendia baratinho. Eu não vou falar porque a galera vai acostumar com ele vai ficar caro pra comprar e pra vender. A galera já sabe já que eu tô falando. Então, assim, aí comecei a comprar esse chocolate, comecei a fazer mix de produtos. Então, eu identifico, cada cliente tem um perfil. Cada empresa tem um perfil, uma empresa de banco é um perfil, uma empresa de tecnologia é outro, e a gente faz adaptações em cima do consumo. E começamos a planilhar tudo isso. Aqui sai tanto, e em quanto tempo sai essa bala? E é legal você ver a importância de você conhecer o seu cliente. Exato. Né? Então, você conhecendo o seu cliente, você sabe que produto ou que serviço você vai vender para ele. Exatamente. Então, dentro disso, foi quando eu falei, cara, a gente precisa girar, eu preciso vender rápido, né? Aí, o primeiro dia vem o faturamento, assim, você fala, cara, não acredito. Aí eu falei, não, mas é o primeiro dia, a galera tá emocionada. Aí foi, se fazem 7 anos. Né? E você vai vendo aumentando a questão de consumo, as pessoas gostando, as pessoas querendo aquilo. Então, só que não é só botar um carrinho e colocar 122 itens lá, né? Aí tem aquela questão, a gente vende, por exemplo, coxinha. Eu tenho coxinha de frango catupiry, costela e calabresa. Aí eu mando uma semana de frango. Na semana que vem eu mando uma de costela. Eu dou uma quebrada. Porque a pessoa que ela fala, ai, nossa, senti falta daquela de frango. Hoje só veio de costela. Então você compra amanhã. Então essa pessoa ela não enjoa, né? E eu faço esse mix de produto. E aí, pegando do primeiro momento ali, do seu primeiro cliente, né? Certo. 2019. Certo. Final de 2019, como é que tava o negócio? O negócio tava voando. Era eu sozinho. Em 3 meses, contratamos 7 pessoas, CLT. Viramos o ano com 7 funcionários, CLT. E nessa época não tinha Dona Chica, eu não fazia bolo ainda, né? E a gente, girando tal, não sei o quê, com 7 funcionários. Imagine, em 6 meses você... E os clientes que eu tinha prospectado no começo, eles não me responderam. Porém, assim que eu conquistei o primeiro, eu postei, eles me seguiam. Cara, começou a vir, vamos marcar uma reunião. Aí fui para um banco, aí fui para uma agência, aí foi indo, as coisas foram acontecendo. Aí eu tive que ter o segundo passo. O primeiro foi a coragem de empreender e aprender sobre tudo, né? E se planejar. E o segundo passo que é o quê? Escalar. Você fala, cara, eu preciso contratar mais uma pessoa, é mais um CLT, é mais uma responsabilidade. Aí foi quando eu tomei essa decisão, contratei mais um. Aí eu falei, agora apareceu mais um cliente, preciso contratar mais um. Aí foi quando eu falei, cara, agora Para cada escritório tem que ter uma pessoa. Para cada escritório tem que ter uma pessoa, né? E a gente faz um estudo, quantidade de pessoas, ticket médio, qual que é o ticket, porque eu tenho que fazer a projeção também. Se cada ticket, refeição, cada cartão de crédito, ele me paga em um período. Sim. Então, quando eu faço essa pergunta para o cliente,
Eles sempre me respondem de boa para que eu faça a projeção de caixa para aquela determinada empresa. Cada empresa tem o seu planejamento. Legal. Tem uma que eu recebo em 14 dias, outra eu recebo em 21 e outra eu recebo em 7. Então você fala, eu consigo fazer a projeção aqui, eu consigo cobrir aqui e assim vai. E eu trato cada empresa como um negócio diferente. Porque tem produtos diferentes em cada uma. A base é igual, mas eu tenho produtos... A personalização, né? A personalização. E é uma coisa que é um grande diferencial para o mercado hoje de qualquer negócio, né? Depende da área que você atua, né? Eu trabalho com educação financeira, então assim, a gente tem muita parte de personalizar. Eu tenho meus serviços, mas eu vou identificar para cada aluno, para cada cliente, o que ele precisa ser entregue. Exato. Então vai desde uma consultoria até uma palestra para uma grande empresa. Eu tenho que entender qual é aquele público que eu vou entregar. E aí você saiu de R$6 da venda de uma bala. Exato. Para final de 2019, quanto é que estava faturando? Tava faturando já na casa de 92 mil. Isso em 6 meses, né? E com projeção para o ano seguinte de faturar 2,5 milhões. Aí chegou janeiro, as coisas andando bem, fevereiro andando bem. Março, dia 16 de março, lockdown em São Paulo. Eu com um monte de funcionário, primeira experiência, 8 meses apenas de faturamento. Bebê no mercado, a empresa não tinha feito um ano. Aí foi o desespero. E aquela expectativa, amanhã volta, e não voltava. E passa uma semana, 15 dias, 6 meses. E isso se passaram 2 anos. 2 anos no deserto, sofrendo. Faturamento zero. Funcionário em casa te ligando, falando, cara, e o salário? Não, vai cair, cara, calma. Aí eu pagava sempre entre o dia 5 e dia 10. Né? Antes eu pagava o pagamento era dia 5, eu pagava dia 1. Só que depois da pandemia, faturamento zero. Aí eu olhei pra minha esposa e falei, cara, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Não é um problema desse que vai fazer eu parar. Porque eu vi que dá certo. Não é o dinheiro, era a satisfação, cara. Sabe? Eu não tenho essa com dinheiro. O dinheiro vai vir. Ele é consequência. Né? Como eu falei, foi o que eu falo pra caramba. Eu gosto de falar, eu gosto de vender. É o que eu sei fazer, cara. É meu dom. Sabe? É vender. Então, eu já vendi desde coisas pra mim, como já vendi tecnologia, empresa. Já vendi kit de pernil, de Chester pra empresas grandes, presentear o funcionário. Então, pra mim, o problema não é esse. Como é que foi lidar esses 2 anos, cara? Foi sofrido. Mas a empresa tinha caixa? Era seu caixa próprio? Como é que foi? E foi muito incrível, porque assim, nesses 8 meses, imagine, eu tinha um salário de 4 conto. Aí você vai pra um faturamento de 92. Aí você fala, cara, é muito dinheiro. Realmente, é muito dinheiro. Pra essa diferença, E eu e minha esposa tava conversando, a gente fez uma viagem no final do ano e falou, a partir de março a gente não contrata ninguém. A gente vai fazer caixa até julho e de lá a gente começa a prospectar novos clientes pra crescer. A sorte, cara, que inconsciente, mais uma vez, a gente fez isso. Pegou o dinheiro, guardou, não tava ostentando, tava de boa. Comprava, eu tinha um Ford Kazinho, comprei um Ford Ka, aí depois eu comprei uma Duster Oroch, porque precisava, e eu comprei dia 28 de fevereiro. No dia 16 deu a pandemia. Eu não tinha pago nem a primeira parcela da Duster, porque não dava conta. Não dava conta de levar as coisas. Aí já não tava mais indo de ônibus, tava indo de carro, e era 2 entregas por dia para distribuir. E a gente começou a fazer caixa nesse período. Nesse período nós começamos a guardar dinheiro, só guardar para projeção futura. E aí foi quando deu a pandemia e falei, cara, agora virou loucura. E todos os contratos foram cancelados, né? Não, eu mantive todos os contratos. As empresas não te pagavam mais, né? Não. Você fechou. Não. Aí não tinha mais valor nenhum, porque deu a pandemia, não tinha um serviço prestado, então as empresas não pagavam, porque não tinha venda, né? Então, aí o que aconteceu? Eu comecei a guardar dinheiro nessa época, novembro, dezembro e tal, mas não o dinheiro Bruno, o dinheiro Time It, né? E por sorte, aconteceu que quando deu a pandemia, eu tinha essa reserva, que me manteve durante um período, me manteve mais ou menos 1 ano, né? Só que aí eu vi o dinheiro acabando também e aquela expectativa, aquelas brigas que tava no estado, no Brasil, né, de governador abre, presidente fecha e assim vai, presidente abre, governador fecha e a gente que é pequeno empreendedor se ferrando. E os caras nem aí pra gente.
Aí fizeram um projeto, nós vamos pagar a parte do funcionário tal. Não pagaram nada. Ah, acabou a cota, acabou o dinheiro. Sabe? E aí eu olhei pra minha esposa e ela assim, abalada, e eu falei, cara, vamos fazer pão de mel. Ela, não, pão de mel dá muito trabalho. Eu falei, então vamos fazer bolo no pote. Compramos um curso de bolo no pote, R$ 99. Fizemos. Começamos a estudar. Aí fui em Santa Amaro, comprei os potinhos, comprei tudo. Começamos a fazer dentro de casa. E isso os funcionários todos em casa. Comecei a fazer pão de mel com ela. Aí fizemos um. Ah, não gostei, joguei fora. Eu só vendo o que eu como. Eu tenho esse dilema. Se eu vender roupa, eu só vendo o que eu visto. Então, assim, aí começamos a fazer bolo no pote dentro de casa. Até a hora que a gente chegou e foi o teste. Falei, não, esse aqui tá ok. Tá beleza. Aí eu peguei um isopor. Enchi de bolo no pote e ia num ponto de ônibus. Oferecer para as pessoas que estavam na rua fugindo que era proibido sair durante o lockdown, que foi a fase mais pesada. E eu comecei a vender bolo no pote na rua. Comecei a vender bolo no pote e tal. Cara, aquela loucura. E a cabeça a milhão. E eu falei, cara, eu não vou retroceder. E eu sou cristão, sou evangélico. Só que eu tava um período fora da igreja. Sem me alimentar da palavra. Foi quando, andando com o isopor debaixo do braço, eu olhei e falei, cara, preciso que alguém me sustente nesse tempo. Aí foi quando eu falei, Deus. E eu comecei a me aproximar de novo. Eu saía com o isopor cheio, voltava com o isopor vazio. Isso foi durante 2 anos. Isopor cheio, voltava vazio. Ia na Praça dos Cachorros, que tem perto de casa, voltava vazio. Aí, só que assim, a demanda, eu não podia mandar embora porque eu era considerado como essencial. Porque o meu KENAI, ele é de alimentação. O governo não olhou 1 a 1. Então eu não podia mandar as pessoas embora. Aí o governo começou a ajudar com uma parte do salário. Aí beleza, que foi aquela parte do suspensão de contrato, né? Aí deu uma aliviada. Porém, os funcionários estavam ali e ficavam cobrando, tal. Resumindo, cara, comecei a falar, eu precisava as custas, pagar meu apartamento, pagar condomínio, as custas de R$20 mil, básico, pra eu acordar e falar, tô vivo. E comecei a vender bolo no pote, começou a vir dinheiro, bolo no pote. Minha esposa ficava brava que eu ia entregar nos lugares, eu demorava, que eu falo muito. E ela, você tá demorando muito. Eu falei, tô vendendo, e vendia, né? Nesse meio tempo eu falei, eu vou vender no meu prédio. Comecei a vender no meu prédio. Começamos a fazer comida, fazia estrogonofe, fazia quibe. Comecei a me virar, cara, pra manter o meu sonho. E eu sempre falava, Deus, você me deu esse sonho da minha empresa. Você falou comigo. E eu coloquei o pé. Você me apontou, eu coloquei o pé e falei, vou tomar posse. Então, me guia, mano. Eu não sei o que eu vou fazer, só vou trabalhar. Eu acordava cedo, comprava frango, enquanto eu tava fazendo o recheio do pão de mel, ou do bolo no pote. Eu comprava frango, ia lá, limpava frango, escaldava, fazia arroz, fazia feijão, comprava batata palha. E nisso, eu fui vendendo comida também. E o que era mais dolorido, que eu tava mantendo um sonho, não podia mandar os funcionários embora, e tinha que pagar o salário dos caras. Aí você fala, eu trabalhei 2 anos, pra sustentar uma galera que no final não deu valor. Quando eu pedi pra voltarem pro trabalho, eles falaram, eu tô em outro. Pô, ninguém teve coragem de falar nesse período que, eu arrumei outro, cara, vou te aliviar, sabe? E eu me matando. Teve um dia que foi muito louco, e eu fui me aproximando de Deus de novo. E aí foi quando... Aí eu comecei a me firmar. Como um empreendedor, como dono de casa, pra minha esposa, pra minha sogra, pra minha mãe, pro meu pai, pro meu sogro, pra galera externa, né? Que eles viram, mano, eu fiz uma promessa pra ela quando eu casei com ela. Eu falei, mano, de fome você não vai morrer, sem teto tu não vai ficar. Eu posso tentar milhões de coisas, mas sem isso tu não vai ficar não, pode ficar de boa. E sem alguns sonhos não vai ficar sem realizar, pode demorar um pouco, mas vamos. Vamos pra Paris, vamos pra Itália e vai acontecer. E nesse período eu tinha comprado, assim que deu a pandemia eu tinha acabado de comprar viagem, eu ia ficar 23 dias na Europa, que é um sonho meu de ir pra Roma. Quando deu a pandemia eu perdi tudo, cara, porque eles ficavam adiando a viagem e depois não devolveram o dinheiro, né? E aí a gente sem dinheiro...
E o dinheiro acabou, a reserva acabou. Foi quando eu comecei a fazer a comida e fazer bolo no pote pra vender. Teve um dia que isso era uma sexta-feira, minha geladeira não tinha comida, ela só tinha bolo no pote. Aí eu comprava a comida do dia pra fazer pra mim. Eu precisava pagar 16 mil de um boleto, era na segunda-feira e isso era sexta. Produzimos bolo no pote, comida pra caramba, cara, muito estrogonofe. Minha casa cheirava creme de leite. Aí eu falei pra Deus, eu coloquei a mão e falei assim, Deus, eu fiz minha parte. Eu vou ficar oferecendo no grupo do meu prédio o tempo todo. Dá fome nessa galera. Faz essa galera comprar, mano. Eu não tenho mais condições psicológicas, coração, pra segurar esse rojão, irmão. Me guia. Tinha 10 mil no sábado. Domingo tinha uns 14 mil. Faltava 2 mil. Aí eu falei, Deus, tem que pagar amanhã, mano, essa parada, velho. Aí foi a hora que eu me estourei e falei, malandro, desse jeito. Você me trouxe até aqui, mano. Daqui pra cá eu vou pra onde? Eu preciso de 2 mil, cara. Não tem mais o que fazer. Eu falei isso, falei assim, ó, Senhor, eu entrego. Cara, me entreguei. Mas me entreguei assim, eu falei, cara, eu não tenho mais forças, eu não tenho mais nada, eu tô cansado. Eu preciso desses 2 mil reais. Isso que sexta, ao domingo já tinha feito 14. Ingratão, né? Imagina você... Pô, irmão. Calma, fica tranquilo, irmão, fica tranquilo. Não se revolta. Só que assim, eu anunciei no domingo e não tinha vendido nada, nenhum bolo no pote de 10 reais. E eu com a geladeira cheia, aí pá, resumindo. Quando eu orei, falei assim, agora você tá no sofá e vou assistir um filme. Falei, não quero saber não. Ó, Deus, tô divulgando a última vez de hoje, irmão. Desse jeito, falando com Deus. Sentei no sofá, meu zap começou, mano. Passou 2 horinhas. Começou a bombar. E o pessoal vendendo. Acabou com tudo. Quando chegou na segunda-feira, eu terminei de vender o restante da comida na hora do almoço. Quando foi umas 2h30 da tarde, tinha uns 16 mil na minha conta. Mas eu falei, pô, Deus, eu esqueci de te pedir, tipo assim, uns 100 reais do Temac à noite, né? Brincando assim, a gente aí... E você fala, cara, que louco. Então, assim, como eu me sustentei durante esse período? Tem a questão em Deus, que eu acho que é o primordial, que foi o que sustentou meu casamento. Nesse período todo, eu e minha esposa, a gente não brigou. Teve muitos divórcios no mundo. A gente não brigou, a gente se fortaleceu. E tem a questão do eu, que eu me fortaleci em Cristo. Eu comecei a entender que eu dependo dele. Foi ele que me colocou nesse lugar. Então ele vai me levar para onde ele quiser. Eu fugi durante muito tempo, igual o Jonas. Mas ele sempre me mandava um aviso. E depois eu passei mais ou menos o que Jó passou. Quem não manja aí, dá uma lida em Jó, mano. O cara era empreendedor, tinha gado, era o rei da parada. Ele perdeu tudo, mas ele se manteve em Deus. E Deus direcionou ele conquistou tudo. Mesmo ele reclamando pra caramba. Pra caramba. Mas é louco, assim, eu gosto quando traz esse tema em geral e quando olha pra sua vida, porque assim, Bruno, às vezes a galera, beleza, cara, eu confio, eu creio, eu oro, eu busco, mas senta no sofá, tá ligado? Tipo, você fala, cara, beleza, mas eu fiz por onde? Porque assim, cara, Deus vai olhar pra sua competência também. Exato. Senão não adianta, pô. Assim, cara, a parábola do semeador é sensacional, porque ela falou assim, ó, pra um deu 5, pra um deu 1, pra um deu 10. Cara, o mais incompetente é o que tinha só 1, pô. Exatamente. Então, assim, acho que é legal a gente ver isso. Que também é o quanto você busca, o quanto você vai, o quanto você corre, o quanto você se aperfeiçoa. Cara, não tem essa, pô. Você tinha um negócio que faturava 92 mil reais e depois você não tinha nada e você não teve o problema. E você não teve... você teve a humildade, tipo assim, tá, agora o que eu tenho é o quê? É fazer estrogonofe, é fazer bolo no pote de novo, é vender no meu prédio, é ir pra rua com isopor. Então, cara, isso também testa o nosso coração, mano. Exato. O quanto a gente tá disposto a fazer a parada acontecer. Porque é muito fácil, falar assim, beleza, eu tenho lá, cara, funcionário depois me processa, não vou me preocupar com isso, vou tentar arrumar outra coisa, vou esperar a vida passar, vou me internar dentro de casa. E não, cara, você tem que ir buscar, então... E aí, passou esse processo. Pô, beleza, a Time It tava lá. Tava lá. Não tinha faturamento, mas tava lá. Tá, voltou. A pandemia voltou, só que voltou aquela questão do mundo achar que o home office ia vingar.
Como é que foi isso pra você também? Não gerou um pouco de frustração de assim, pô, achei que ia voltar com tudo e não voltou tanto? Como é que foi? Exatamente. Foi aí o tempo que eu vendi as coisas em casa e eu tinha uns funcionários, liguei pra cada um, ó, cara, vamos voltar. Não, não posso, tô trabalhando numa pizzaria, eu arrumei outro emprego. Aí você fala, cara, como assim você não pode? Eu tô pagando o seu salário há muito tempo, a custo, vocês sabem, eu abri pra eles e ninguém se comoveu. Aí foi quando eu olhei e falei, cara, o ser humano é abençoado. Ok. Aí teve dois que voltaram. De todos, 2. Eram 7 e voltaram 2. Voltaram 2. Que ficavam no carrinho, né? A outra galera continuava fazendo um trampo normal. Aí voltaram 2. E esses 2 foram trabalhando, cara. E os outros foram saindo. Aí eu fui mandando embora alguns, tal, outros saíram. A gente fez acordo. E esses 2 ficaram comigo. E assim, às vezes não tinha dinheiro pra pagar o salário, porque eles iam pro escritório, aí tinha outro desafio. É insumo, é validade curta. Como é que eu vou manter 122 itens, sendo que a validade às vezes é 7 dias? Difícil. Você assa um salgado, não vendeu, é lixo, infelizmente. E até a lei proíbe a gente de fazer doação. Então, como é que você faz? Chegava neles, conversava, cara, posso pagar o salário dia 5? Posso pagar dia 10? E eles de boaça. Sabe, assim, tipo, também com a dificuldade da casa deles, entendendo o meu lado, mas por quê? Vendo que eu tava correndo, mano. Enquanto eles estavam no prédio, que às vezes tinha 5 pessoas, eu tava em casa, vendendo bolo no pote, pegando marmita, ia no shopping, vendia pras meninas do shopping, as vendedoras, e eu mesmo ia levar. Sabe, aí eu tinha, que nem eu falei, eu tinha uma Dust, tive que vender pra injetar dinheiro. Aí acabou o dinheiro. Aí o que acontece? Eu tinha um consórcio. Esse consórcio eu fiz e eu precisava investir. Precisava comprar forno, comprar os negócios. Dava uns 18 mil reais. Aí eu peguei, olhei pra Deus e falei, Deus, eu preciso de 18 mil reais, mano. Eu preciso de um forno, eu preciso de uma cozinha, eu preciso de mesa de inox. É tudo caro. E dava 18 pila, mano. O meu consórcio dá em torno de uns 42, 41 mil. Cara, não liberou uma cota de 18 conto. Maneiro. Isso coisa de uma semana. Aí eu peguei o dinheiro, fui lá e comprei tudo. Comprei forno, montei uma cozinha. Foi quando surgiu a Dona Chica. Aí nós montamos a cozinha profissional. Mesa de inox, batedeira, tudo bonitinho assim. Começamos a produzir com mais escala. E o escritório vazio. Isso veio do bolo do pote Do bolo do e evoluiu pote. pra Dona Chica. Evoluiu pra Dona Chica. Aí eu falei, cara, preciso dar um nome pra esse negócio. Aí tem a avó da minha esposa, que sempre tá lá, a gente sempre vai almoçar nela e tal. Eu falei, vamos homenagear ela, Dona Chica. E ficou o nome. Aí eu tentei o nome da minha avó, Dona Célia. Não cai bem, né? Não, Dona Chica tem cara de bolo de laranja. Não, você tá louco? Você falou Dona Chica, já veio o cheiro do bolo de laranja com café pronto. E eu tentei os nomes das minhas avós, assim, eu falei, cara, né? E Dona Chica, eu falei, suou bem, vamos fazer pra Dona Chica. E a gente fez. Aí eu peguei a foto dela, bati uma foto todo custo, mandei fazer uma caricatura. Aí a gente fez, cara, e começou a vingar. E isso começou a vender mais. Mas ainda era só bolo no pote. Só bolo no pote. E nisto, os escritórios vazios. Às vezes tinha 10 pessoas o dia inteiro. O funcionário chegava lá 9, saía lá 6 da tarde, cara, com 10 pessoas. Vendia 40 reais num dia, 50. Pra quem num dia batia 4.500, 5.100. Vendia isso. Não pagava nem a passagem do funcionário e os funcionários lá. E eu falei, gente, é uma fase, vai passar. E eles acreditando. Isso início de 23, 22 já? Isso 22. Aí, beleza, 22 também foi muito difícil, as empresas não voltavam. Quando começou 23, começou a voltar um pouco. Por exemplo, atendia 9 mil pessoas. Tô falando, Pré-pandemia. Tô falando de voltar a 600. 1.000 no máximo. Dia bom era 1.000 pessoas. Só que aí eu fazia reunião com eles diária e falava, cara, nós passamos pela fase de 9 mil pessoas. Vão vir 1.000. Vamos vender para essas 1.000 que a gente vendia para 9. Aí começamos a inventar bolo no pote, sabor. E nós temos, acho que, 28 sabores de bolo no pote. Então, assim, e começamos a inventar e tal. Aí comecei a pegar um outro cliente. Falei, vou para outro nicho. Comecei a entrar no mundo corporativo. A empresa tal, quero cerveja. Cara, minha sogra tinha um Ford Ka. Sabe isso? Joaninha? Uhum. Acho que é um depois da Joaninha ainda. Uhum. Eu já levei, acho que foi 1.100 latas no Ford Ka daquele pra levar pra um cliente. É um cliente
de nome, startup, os caras compraram de mim, vendi, tal, não sei o que. Mano, vou entregar a cerveja pra você. Happy hour dos caras. Chego lá com o Ford K, meu cunhado com vergonha, tá ligado? Que ele é todo cheio de 9 horas. Chegou com vergonha, eu falei, não, daqui. Entrei no carro, desci. Quando a menina de compras olhou, ela olhou pra mim assim, falou, tem 1.000 latas aí? Eu falei, tem 1.100. Comecei a descarregar as latinhas, mano. Eu falei, depois te manda a nota. A menina comprou de mim mais algumas vezes. Que ela falou, cara... Aí contei minha história pra ela. Ela falou, pô, comprei do cara certo, mano. Maneiro. Entendeu? E aí, é isso que eu falo. Chega num lugar, mano, você fala, velho, vou conquistar meu cliente, cara. Aí eu aprendi. No começo eu não sabia. Lembra que eu falei que eu não sabia lidar com as pessoas? Tipo, era muito 880. Hoje eu aprendi a lidar. Aprendi a fazer network. Aprendi a sentar na mesa que vai me fazer crescer. Só que assim, eu recebo muito numa mesa que eu sento. Mas eu quero entregar muito o que eu faço. Que eu acrescente naquela mesa. Porque senão não serve. É uma via de mão dupla. Então comecei a ativar os caras e, meu, e nessa e vai. Aí um cliente falou assim, cara, começa a me trazer bolo todo dia. Bolo caseiro, de laranja, de milho, esses bolinhos. Eu tenho um contrato que eu já sei a projeção do mês que vem todo dia pra entregar 4, 5, 10. E aí, Bruno, você saiu lá. Só recapitulando. Tá. Primeira venda, R$6 de bala. 6 Para 92 mil por mês. por mês. Para 2 anos sem faturamento. Sem faturamento. E hoje, como que tá o negócio? Hoje a gente retomou, tá com uma média de 3.800, 4 pau. Isso com 3 funcionários. Isso a Time Eat. A Time Eat. E a Dona Chica? É que eu produzo pra Time Eat. Eu faço a separação, mas vai. Por exemplo, a Dona Chica produz hoje pra Time Eat. uns 6 mil por mês. E aí hoje a Dona Chica também produz Pra como Time Eat. fornecedor da Time Eat. É, porque Legal. eu tinha um fornecedor e eu falei, cara, meu dinheiro... Aí eu comecei a fazer análise. Aí quando a gente entra de estudar tudo, eu falo que eu sei pra onde meu dinheiro tá indo pro ralo, que é em taxa de vale-refeição, é imposto, juros, né? Então eu comecei a aprender isso e comecei a direcionar. E comecei a fazer números. E nessa, hoje eu tenho a separação. E hoje eu seleciono alguns clientes, eu atendo o cliente com a Dona Chica na parte de... Isso mês fixo, mas tem mês que fatura mais porque o cara quer cerveja, o cara quer coca. E assim vai indo. E a gente vai abrindo, né, o leque. Então, assim, eu vim do faturamento 92 para 0, ou de R$6 para 92 para 0, e hoje uma média de 3 e pouco dia. Isso dia? Dia. Tá, legal. Dia, legal. né? E assim, e os meus funcionários ganham em cima, ganham comissão, né? Hoje os que tem lá comigo, eu tenho que mandar eles embora porque senão eles ficam até 9 horas da noite no escritório vendendo. Porque a gente tem premiação, o cara é CLT, o cara tem férias, tem tudo, ainda tem bonificação. Chega no final do ano, dou um kitzinho, sabe? A gente é amigo. Só que eu sou chefe, eles são funcionários, a gente sabe separar isso, mas eu tenho aquele cuidado de... Eu pego pessoas cruas e transformo eles em vendedores, porque é o que eu sei fazer. Entendeu? Então eu pego pessoas cruas, tem gente que chega lá e não sabe nem falar, cara. Eu transformo essa pessoa sai de lá baita de um vendedor. Entendeu? E pensando pros próximos anos, como é que você vê o negócio? Né? Porque, cara, todo vendedor ele é visionário. É. Todo vendedor ele pensa no próximo passo, no próximo negócio Sim. que ele vai abrir. Como é que tá a cabeça do Bruno hoje? Hoje minha cabeça ela tá da seguinte maneira. Eu preciso recuperar a questão de market share no mercado. Os meus clientes eu mantive, porém o faturamento é óbvio, caiu porque tem o home office, é 3x2, 3 e assim vai. Então, o nosso pensamento é crescer com qualidade. Eu quero clientes, que nem eu falei no começo, como eu vendo. Eu quero clientes que sejam parceiros. Que a gente... Faturamento 4, 5K ano. Né? Falando de 4, 5 milhões mais ou menos ano. Para que pros próximos aí 5 anos. 5 não, 7 anos. É o planejamento. Já tem o planejamento desse ano. E o ano que vem chegar a 2,5. Até que a hora que eu chego e vendo a empresa. Que você pensa em vender? Eu penso em vender, né? Eu penso em vender. Mas tudo bonitinho, tudo escalado, tudo com números, tudo certinho, tudo redondinho, sabe? Eu já tive a oportunidade lá atrás, na época a empresa tinha 8 meses, eu fui vender o meu serviço para uma empresa
um mercado grande, e esse mercado se interessou em fazer um outlabel, colocar todos os produtos dele no meu carrinho, e disso surgiu uma compra. Do meu mercado do meu carrinho virar um mercado Y, sabe? Só que aí com a pandemia declinou, hoje os caras não têm interesse, né? Porque estão fechando. Mas houve essas trocas, houve essa oportunidade, entendeu? Então, a minha meta é vender. Eu acho que o meu ápice como vendedor vai ser vender a Time It. Não é nem questão de grana, é questão de realização. Você fala, cara, eu construí, passei por isso e vendi minha empresa. Alguém quis o meu negócio. E pegando pra galera que tá assistindo a gente, eu sempre gosto que todo convidado deixe um recado pra galera, Tá. né? Assim, cara, tem muito assunto que a gente pode falar sobre empreendedorismo, diversas coisas. Mas pra quem tá empreendendo, né, quais são os principais pilares que ela precisa ter na vida dela pra que ela permaneça e ela não desista? Tá. Vou falar de 3 aqui. O que pra mim funciona primeiro é você seguir a Jesus, ser a semelhança dele e sempre se perguntar o que Jesus faria numa situação dessa. Mas é o que eu acredito. A segunda é você ter um planejamento, você se organizar, você saber pelo menos os seus 12 primeiros meses aonde você quer chegar e como você vai estar. E estar bem com aquilo. Porque muitas vezes você não conquista no período que você quer. Então é isso, é o planejamento. E o terceiro é tomar posse. É você pisar e ir pra cima sem medo, né? E o quarto e último, se você for casado, sua esposa já esteja contigo, irmão. Porque se sua esposa não estiver com você, você vai vacilar e vai retroceder na primeira semana, sabe? Porque quem é casado sabe. Quem tá namorando, é noivo, não. Você vai construir uma história junto, mas principalmente para quem é casado, esteja juntos. O sonho é dos dois. Porque a conquista, a colheita vai ser dos dois. Acho que são essas 4. Top. Já fica gravado pra você que tá assistindo a gente. E, cara, assim, beleza. A gente tem um público também corporativo. Certo. Quero achar o Bruno. Como é que acha o Bruno? A Time It nas redes sociais, Dona Chica. Legal. Conta pra gente aí. Tá. Time It é time It, underline oficial. Time EAT, underline oficial. O Bruno é Bruno AP Melo, com L só. Bruno AP Melo, com L só. Essas são as redes sociais aí. Eu vou deixar também o link aqui das redes sociais, fica mais fácil pra quem tá assistindo a gente. E, Bruno, pra gente fechar, tava até vendo esses dias, né, cara? A gente sabe que o brasileiro tem muita dificuldade de aprender, de buscar. E a leitura é algo que, pra mim, mudou muito a minha jornada de vida. E eu sei que o brasileiro tem muita dificuldade de ler. Sim. Né? Então, até agora estão querendo botar aí, não só mais impostos, né, mas uma tabela fixa de livros. Isso vai piorar ainda mais a dificuldade. Mas, enquanto isso não acontece, vamos tentar divulgar o máximo que a gente pode. Cara, eu sempre gosto que todo convidado indique um livro. Tá. Então, pode ser um livro que você já leu, um livro que você tá lendo, dentro da sua área de empreendedorismo. Cara, fica à vontade. A gente só não deixa indicar Pai Rico, Pai Pobre, que todo mundo indica esse livro, nem Pequeno Príncipe. O resto, fica à vontade, tá tranquilo. Eu vou indicar 2. Pode? Pode, fica à vontade. Gustavo Cerbasi. Casais inteligentes enriquecem juntos. Que isso serve para quem é casado, quem não é. Esse é um baita de um livro, foi onde eu comecei. E Jó. Ler sobre Jó porque tem empreendedorismo, tem superação e tem pra sua vida. Ótimo, sensacional. Galera, Brunão, obrigado pelo bate-papo. Eu agradeço, mano. Acho que tem muitos ensinamentos aqui, muitos insights que você pode pegar pra sua jornada de vida, cara, pra você como empreendedor, como empreendedora, como investidor, como investidora, como lidar com esses momentos, né, onde você tinha 92 mil, R$6, 92, 0, voltou a faturar, como lidar com o dinheiro nesse tempo, como se preparar para esses momentos. Então não deixe de seguir, de compartilhar esse episódio sensacional. E é claro que a gente vai estar aqui na nossa próxima terça-feira, mesmo horário, às 19 horas. Tamo junto. Até o próximo, Brunão. Obrigadão. Obrigado, hein, Rafa. Um abraço, valeu, fui!